Olá, pessoal. Hoje são 25 de outubro de 2017, quarta-feira. São 13 horas e 49 minutos, horário de verão no Rio de Janeiro. Observe e preste muita atenção nessa tomada de reflexão que eu quero levar a você refletir sobre a atual situação e os fatos, sempre objetivamente. Quem presta o serviço de transporte é o motorista que utiliza os aplicativos das empresas ou as empresas de aplicativos como o Uber? No meu entendimento, eu, Paulo Silva, representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, as empresas de aplicativos, objetivamente, elas apenas intermediam o serviço e ganham por isso. Elas cobram as taxas percentuais nessa intermediação. Elas captam clientes que querem o serviço mais barato dos escravos dessas respectivas empresas de aplicativos. Quem presta o serviço de transporte são os escravos dessas empresas. São os motoristas dessas empresas. São os motoristas que prestam serviço de transporte, que são intermediados pelas senzalas empresas da escravidão moderna, como Uber e etc. Qual é o nome do serviço que esses motoristas estão prestando e são oferecidos por essas empresas que são verdadeiras senzalas da escravidão moderna? O serviço que eles prestam é o serviço de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares. Esse serviço pertence ao transporte público? Pertence. Por que pertence ao transporte público o serviço que é prestado pelos motoristas de Uber e similares? Porque os motoristas estão prestando um serviço de transporte. E quando se fala em prestação de serviço, subentende automaticamente que a pessoa está cobrando pelo serviço. Se a pessoa não presta, se a pessoa não cobra pela prestação de serviço, ela não está prestando um serviço de transporte. Ela está apenas dando carona. Então, os motoristas de Uber e similares estão prestando serviço de transporte e estão ganhando por esse serviço. Então, eles estão, com certeza, tendo atividade econômica. Estão prestando serviço de transporte porque estão ganhando dinheiro. Pouco ou muito, é um assunto que a gente pode debater depois. Podemos discutir, debater em outro momento. Mas que eles estão ganhando dinheiro, estão. E eles estão prestando serviço violando o Código de Trânsito Brasileiro, que determina que a pessoa que presta serviço de transporte de cargas ou presta serviço de transporte de pessoas seja obrigado não, é uma expressão equivocada da minha parte,
a lei determina que o veículo, que é o meio pelo qual se presta o serviço, onde o ser humano entra e é transportado de pontos físicos a outros através dos veículos. E esses veículos, pela legislação brasileira federal, o veículo que transporta os seres humanos ou cargas precisa estar licenciado na categoria aluguel e identificado externamente com placas vermelhas. E é necessário que a pessoa que preste esse serviço tenha autorização das prefeituras, porque tem uma lei federal que diz isso. E esse serviço ele já foi legalizado? Pertence a alguma profissão? Pertence. O serviço de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares, prestado por pessoas na condição de autônomos, ele é um serviço da profissão de taxista. É o que diz a Lei Federal 12.468/2011. Então, os motoristas de Uber e similares estão no ilícito civil porque violam o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 231, inciso 8, uma lei federal também. E violam o artigo 47 da Lei Federal 3688 de 41, conhecida popularmente como Lei das Contravenções Penais. Portanto, o serviço que os motoristas de Uber estão fazendo é o serviço já existente. E os falsos líderes, os ratos, estão segregando mais uma vez o serviço da profissão de taxista, defendendo a legalização dos motoristas prestarem o serviço da profissão de taxista. Isso é surpreso, né? Como é que um próprio taxista pode ter motivos para defender a legalização dos motoristas de Uber e similares, segregando a profissão de taxista no país? E o pior, esquecendo que existem aproximadamente 500 mil trabalhadores taxistas auxiliares alugando táxi de outras pessoas, e esses mesmos ditos líderes não fazem nada, não tomam nenhuma providência. Por que será? Eles são omissos aos mais de 500 mil trabalhadores taxistas auxiliares que estão pagando para trabalhar no táxi de outras pessoas, tendo os direitos constitucionais, federais, sendo violados, e esses ditos líderes, falsos líderes, estão defendendo que motoristas que chegaram agora possam exercer o trabalho com o próprio veículo e a própria autorização. Por que isso? Que interesses são esses? Como é que pode isso acontecer na profissão de taxista, se isso não ocorre em nenhuma outra profissão? Jamais você vai ver um médico defendendo a legalização do charlatão. E na própria profissão de taxista temos trabalhadores defendendo que motorista de Uber e similares prestem serviço da profissão de taxista. Por que que esses ditos líderes, que na minha opinião são falsos líderes, não defendem que esses motoristas de Uber possam ser taxistas com o próprio táxi autorização emitida pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil? Fica a pergunta.